Unidade 1 Espaço geográfico, localização e tempo. Nesta unidade, você vai conhecer o principal conceito da ciência geográfica, o espaço geográfico, compreendido como resultado das modificações realizadas nos elementos naturais pelo trabalho humano através do tempo histórico. Um espaço formado por lugares localizáveis, que tem como expressão visível a paisagem. Capítulo 1 Espaço de lugares e paisagens. Espaço geográfico, objeto de estudo da geografia. O conceito de espaço geográfico é complexo e abrangente. Entre as definições possíveis, podemos considerar espaço geográfico a combinação entre elementos naturais e construídos pelo ser humano, fixos, e as pessoas, mercadorias, finanças e informações, fluxos. O espaço geográfico pode ser definido como resultado das relações econômicas, políticas e culturais, e tem como ator principal o ser humano. Assim, a geografia dedica-se ao estudo dessas relações e de seu papel na construção e transformação do espaço. Segundo o geógrafo Jacques Lévy, 1935 a 2004, a distância é o elemento central do espaço geográfico. É preciso que fique claro que a distância aqui mencionada não é a física, aquela medida por algum instrumento, mas sim uma dimensão ampliada, em que ocorrem as relações estabelecidas entre os grupos sociais. Dependendo da maior ou menor capacidade desses grupos sociais em percorrer ou diminuir as distâncias entre seus indivíduos e outras coletividades, mais ou menos complexas vão ser as interações entre esses grupos. Daí a grande importância dos meios de comunicação modernos e atualizados. O conhecimento da organização do espaço geográfico é fundamental para a compreensão do mundo de hoje, pois suas várias etapas e transformações explicam os atuais sistemas econômicos, sociais e culturais. Para compreender como o espaço geográfico é construído e como ele se transforma, partimos da análise da paisagem e do lugar, que expressam espacialmente essas relações em diferentes arranjos. Lugar. A nossa geografia. O conceito de lugar está relacionado aos espaços que nos são familiares e que fazem parte do nosso cotidiano. Quando falamos em lugar, pensamos em referenciais afetivos que desenvolvemos ao longo de nossa vida, os quais são carregados de emoções e que nos dão a sensação de segurança, de pertencimento, de identidade. Durante a vida, podemos mudar de lugar várias vezes. Cada mudança exige que passemos por um processo de adaptação, sem, no entanto, perder nossa identidade, que está ligada ao nosso lugar de origem. Ao recordar passagens de nossa vida, é natural evocar os lugares que fizeram parte dela, a casa onde nascemos, a rua onde brincávamos na infância, a primeira cidade para onde viajamos em férias, etc. A princípio, nos familiarizamos com a nossa casa, e, mais tarde, passamos a explorar outros lugares, como a rua onde moramos, o caminho para a escola, para o centro da cidade, para cidades próximas ou mais distantes. Dessa maneira vamos construindo a nossa própria geografia. É por meio dessa geografia dos lugares, do cotidiano, que começamos a estabelecer relações entre os lugares. Isso significa que o conhecimento geográfico não é exclusivo de geógrafos, cientistas e técnicos de planejamento. Ele envolve conhecimentos e impressões que vamos construindo e adquirindo à medida que nos relacionamos com os lugares que compõem o espaço que nos rodeia. Não é difícil observar que, embora os lugares apresentem características próprias que os tornam singulares, eles estão também interligados e se relacionam entre si em diversos níveis: local, regional, nacional, global. O lugar onde vivemos não é uma realidade isolada. Ele faz parte de um conjunto de lugares, marcados por diferentes aspectos naturais e sociais, que passaram por vários processos históricos e que fazem parte de uma realidade mais ampla. Sistemas e redes. As relações entre os diferentes lugares do espaço geográfico acontecem por meio de sistemas que permitem a transformação e evolução desses lugares, como os sistemas urbanos, rurais, econômicos, políticos, ecológicos, climáticos, entre outros. De um lugar para outro há uma constante troca de produtos, matérias-primas, energia, capitais e também uma intensa movimentação de pessoas. Chamamos esse fluxo de redes, pois ele permite a circulação contínua entre os diversos lugares do espaço geográfico.
As redes se cruzam em pontos, geralmente cidades influentes que participam ativamente da organização do território. Dependem basicamente de infraestrutura eficiente em transportes e comunicação, ferrovias, rodovias, aerovias, hidrovias, infovias, linhas telefônicas e internet, oleodutos, gasodutos, etc. Quanto mais desenvolvida tecnologicamente é a sociedade, mais complexas são as redes. Paisagem, o espaço que nossa vista alcança. Se estivermos viajando de avião, a uma altitude não muito elevada, teremos ampla visão da porção do espaço que estamos sobrevoando. Em uma região bastante transformada pela ação humana, poderemos perceber, entre outras coisas, campos cultivados, pastagens, cidades grandes, médias ou pequenas, interligadas por uma rede de rodovias e ferrovias. O conjunto de elementos que podemos observar nesse voo hipotético e todos os outros arranjos heterogêneos que observamos diariamente fazem parte do que chamamos paisagem. Assim como o conceito de lugar, o conceito de paisagem também é bastante complexo. Paisagem pode ser considerada um conjunto de formas que, em determinado momento, revelam as relações entre o homem e a natureza em diferentes épocas. O geógrafo Milton Santos afirma: paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as anima. A palavra paisagem é frequentemente utilizada em vez da expressão configuração territorial. Esta é o conjunto de elementos naturais e artificiais que fisicamente caracterizam uma área. A rigor, paisagem é apenas a porção da configuração territorial que é possível abarcar com a visão. Podemos identificar nas paisagens todos os elementos que fazem parte do espaço em interação: elementos naturais, relevo, clima, vegetação, rios, oceanos, elementos culturais, plantações, cidades, estradas, indústrias e muitas outras realizações da sociedade. Observe a paisagem abaixo e a que aparece na página 16. Nelas é possível descrever não só os principais elementos naturais e culturais que as constituem, mas ainda, é possível identificar, analisando os diversos arranjos existentes entre esses elementos, as relações econômicas, sociais e culturais expressas por eles em diferentes momentos. Saber interpretar os processos naturais, sociais e econômicos que moldam as feições de uma paisagem é o verdadeiro objetivo do estudo da geografia. Essa interpretação pode ser feita por meio de observação local, fotos, mapas, fotografias aéreas ou imagens de satélites, como veremos no capítulo 4. Diálogos. Paisagem cultural e seus elementos. Os elementos culturais da paisagem são o resultado do trabalho humano no espaço natural ao longo do tempo. Esses elementos são estudados também por outras disciplinas, que, com a geografia, fazem parte das ciências humanas. São elas a história, a sociologia e a filosofia. A história da arte e da literatura também são aspectos importantes nesse conhecimento. Em 1992, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, com sede em Paris, na França, criou um novo conceito de patrimônio mundial como forma de reconhecimento dos bens culturais, o patrimônio mundial como paisagem cultural. A paisagem cultural brasileira. O Brasil possui belezas naturais incomparáveis e uma diversidade cultural única. Promover a proteção desse riquíssimo patrimônio é dever de todos os brasileiros. Desde 1937, o responsável oficial pela proteção e pela valorização do patrimônio no Brasil é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Atualmente, esse instituto regulamenta cerca de 100 cidades históricas protegidas, mais de 1.000 bens tombados individualmente, 15.000 sítios arqueológicos cadastrados e 15 manifestações culturais consideradas patrimônio imaterial. Segundo o IPHAN, paisagem cultural brasileira é uma porção peculiar do território nacional, representativa da interação da humanidade com o meio natural, a qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores.
São exemplos de paisagens culturais as relações entre o sertanejo e a caatinga, o candango e o cerrado, o boiadeiro e o pantanal, o gaúcho e os pampas, o pescador e os contextos navais tradicionais e o seringueiro e a Amazônia. Como esses, outros tantos personagens e lugares formam o painel das riquezas culturais brasileiras, destacando a relação exemplar entre o ser humano e a natureza. Para que determinada paisagem cultural ou manifestação imaterial seja protegida pelo IFAM, é preciso que seja reconhecida como tal ou que tenha a chancela do Instituto. Qualquer cidadão brasileiro pode requerer a chancela de uma paisagem cultural ou manifestação cultural. Espaço, paisagem e tempo. A intervenção das sociedades humanas no espaço, intensificada pela evolução do desenvolvimento tecnológico, vem transformando as paisagens terrestres. Além da ação humana, a natureza também atua modificando as paisagens por meio de fenômenos como o vulcanismo, o tectonismo, a ação das águas, dos ventos, entre outros. As paisagens revelam os variados graus de intervenção humana em diferentes épocas. Ao observar uma paisagem, é possível reconhecer o trabalho humano impresso em tempos passados e no tempo atual. Para explicar as transformações das paisagens, o geógrafo pode utilizar diferentes escalas de tempo. O tempo histórico, que é contado em séculos e assinala fatos históricos marcantes, como o fim e o início de grandes civilizações, as grandes navegações, séculos XV e XVI, a Revolução Industrial, séculos XVIII e XIX, o tempo cíclico, que marca a ocorrência de um fenômeno que se repete em ciclos, ou seja, em intervalos de duração variável. Podemos citar, por exemplo, eventos sociais, como a migração de trabalhadores rurais do Agreste para a zona da Mata Nordestina, nos períodos de safra, e eventos naturais, como terremotos, erupções vulcânicas e o El Niño, o tempo geológico, calculado em eras e períodos. Marca acontecimentos de duração muito longa, como a história da formação da Terra e dos continentes. Em geral, as transformações realizadas pelo ser humano nas paisagens são identificadas por meio de ações associadas aos tempos cíclico e histórico. Podemos perceber as modificações causadas pela ação humana na paisagem de um lugar do espaço geográfico observando os contrastes criados pelo tempo, como mostra a foto acima. As mudanças causadas pela natureza podem ser marcadas pelo tempo cíclico ou pelo tempo geológico. A formação de uma cadeia de montanhas ou a evolução de uma bacia hidrográfica, por exemplo, podem ser explicadas pela história da formação da Terra, medida pelo tempo geológico. Veja a imagem ao lado. Algumas forças da natureza alteram muito rapidamente o espaço geográfico e, por isso, são marcadas pelo tempo cíclico. Entre elas, podemos citar as erupções vulcânicas, os furacões, os terremotos e os maremotos. Por meio da observação de fotos do local atingido antes e depois de uma ocorrência, podemos perceber as modificações causadas na paisagem pelas forças da natureza. Observe um exemplo disso nas imagens de satélite a seguir. Depois, leia o boxe da página 18. Contexto e aplicação. Tufão mais forte do ano atinge as Filipinas. Manila, Filipinas. O tufão Ryan, o mais forte em 2 décadas nas Filipinas, atingiu nesta sexta-feira as ilhas centrais do país, deixando ao menos 3 mortos e obrigando a retirada de 720 mil pessoas de suas casas. Ryan registrou ventos de 315 km por hora, e já há previsões que o apontam como a tempestade mais violenta já registrada na história. Autoridades disseram que o tufão tinha ventos de 275 km por hora quando tocou a terra no povoado de Guiuan, na província de Samar do Leste. Pouco antes, o Centro Conjunto de Advertência de Tufões da Marinha dos Estados Unidos no Havaí informou que os ventos máximos da tempestade eram de 314 km por hora, com rajadas de até 379 km por hora. O tufão de categoria 5 provocou ondas gigantes de 4 a 5 metros de altura que atingiram as ilhas de Leyte e Samar, e estava a caminho de destinos turísticos. Ultravisão. Uma palavra relativamente abandonada do vocabulário da geografia volta agora a ter evidência. Referimos-nos ao vocábulo meio. Com os progressos alcançados no conhecimento das galáxias, a palavra espaço passou a ser utilizada com maior ênfase para designar espaço sideral interplanetário.
Também nessa fase da pós-modernidade, a mesma palavra, espaço, ganhou um uso crescentemente metafórico em diversas disciplinas. O meio resulta de uma adaptação sucessiva da superfície da Terra às necessidades dos homens. Nos primórdios da história registra avança alterações isoladas, ao sabor das civilizações emergentes, até o processo de internacionalização criar em diversos lugares feições semelhantes. Agora, existe uma tendência à generalização à escala mundial dos mesmos objetos geográficos e das mesmas paisagens. A globalização leva à afirmação de um novo meio geográfico cuja produção é deliberada e que é tanto mais produtivo quanto maior for o seu conteúdo em ciência, tecnologia e informação. Esse meio técnico-científico-informacional dá-se em muitos lugares: Europa, Estados Unidos, Japão, parte da América Latina, de forma extensa e contínua, enquanto em outros, África, Ásia, parte da América Latina, apenas pode se manifestar como manchas ou pontos. Cria-se, desse modo, uma oposição entre espaços adaptados às exigências das ações econômicas, políticas e culturais características da globalização e outras áreas não dotadas dessas virtualidades, formando o que, imaginativamente, podemos chamar de espaços luminosos e espaços opacos. No caso do Brasil, o velho contraste entre o país costeiro e o país interior e a mais recente oposição entre centro e periferia cedem lugar a uma nova oposição. De um lado, esse meio técnico científico informacional, espaço do artifício, formado, sobretudo, pelo sul e pelo sudeste. Do outro, o restante do território nacional.